Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Bem, gente, essa videoaula sobre funções logarítmicas é a primeira parte, tá? É a parte 1. E nós vamos fazer aqui nessa videoaula uma introdução, né? Falar um pouco sobre os logaritmos. Professor, por que essa videoaula, né, é necessária? Né? Por que ela importa? Olha, gente, o conhecimento, né, ele é gerado ou descoberto, né, seja qual for a concepção de cada um, em certo período, né, histórico, em determinada necessidade, às vezes nem é necessário e depois de muito tempo aparece uma aplicação, né? Mas os logaritmos, eles são instrumentos muito importantes e nessa videoaula você vai ficar até um pouco assustado, né? Talvez assim, um impressionado é um objetivo, né, que eu tenho com essa videoaula, com a quantidade de utilidades dos logaritmos, tá? Espero que você perceba que tem muitos conhecimentos de matemática que são fundamentais, tá, para o desenvolvimento de tecnologias, né, de desenvolvimento de outros conhecimentos em outras áreas, tá, do conhecimento, né, em outras ciências. Então vamos lá. Bom, um pouco da história dos logaritmos. John Napier foi o primeiro matemático a utilizar e conceituar o logaritmo. Isso por volta de 1614, com a finalidade de facilitar cálculos que antes da utilização do referido conhecimento, que antes da utilização dos logaritmos, tá, eram muito trabalhosos de serem realizados. Então, os logaritmos, tá, eles agilizaram muitos cálculos que às vezes demoravam dias para serem realizados. Em homenagem a John Napier, foi dado o nome de logaritmo neperiano. Tá vendo aí, gente? Esse neperiano tem a ver aqui com Napier, tá? A um tipo de logaritmo específico. Nas outras videoaulas eu vou falar bem sobre isso, tá bom? Rapidamente os logaritmos foram utilizados em navegações, engenharias e vários outros ramos da ciência. Por que isso, gente? Para fazer cálculo das rotas marítimas, né? Situações de construções lá que envolviam também conhecimentos exponenciais, os logaritmos, tá? Tem tudo a ver com exponencial, nós vamos tentar falar um pouco disso aqui hoje também, né? E em vários outros ramos, e facilitava, mas facilitava muito e agilizava muito, porque não tinha, gente, não tinha instrumentos. Olha, 1614, que calculadora, né? Que computador, né? 1614, gente, né? Mas já tinha navegações, já tinha muitos conhecimentos, né, bem adiantados. É claro que o computador, né, deu um boom nisso aí, né? Não é verdade? Bom, as famosas réguas de cálculo, tá, e tabelas de logaritmos, instrumentos de cálculos fundamentados nos logaritmos, foram utilizados até o século passado, mas com o advento das máquinas de calcular e dos computadores, essas ferramentas ficaram obsoletas, gente. Por incrível que pareça, né? Eu acredito que até no livro de vocês aí tem aí a tabela de logaritmos, tá? Isso é uma coisa que existe aí em vários livros, né? Em questões de vestibular, vocês têm que ficar ligados também, que são muitas questões são informados dados, tá? Informações dessas tabelas de logaritmos, né? A regra de cálculo também, eu já cheguei a ver uma régua de cálculo, não que eu sou tão velho assim, né? Mas eu já cheguei a ver. É um instrumento assim que realmente, em termos, né, que a gente tem hoje as máquinas de calcular, os calculadores, os computadores, caíram totalmente em desuso, mas é algo interessante, tá? Bom, o matemático Leonhard Euler, se pronuncia assim, tá, gente? Leonhard Euler, mas se pronuncia Euler,
foi quem introduziu a noção de logaritmos utilizada atualmente, tá? Relacionando logaritmo com função exponencial, tá? Nas próximas aulas vocês vão ver que tem tudo a ver, tá? Logaritmo com função exponencial. Bem, o que eu quero apresentar para vocês? Eu quero apresentar alguns exemplos de aplicações dos logaritmos e vocês vão ver como que isso é útil, tá bom? Então, aplicações dos logaritmos 1. Olha só, matemática financeira, tá? O senhor Grana aplicou um capital de R$1.000 em uma instituição bancária que paga juros compostos de 3,5% ao mês. Quanto tempo após a aplicação o montante será de 4.000? Olha só que interessante. O logaritmo serve para calcular isso. Porque aqui você não tem um tempo. Tá vendo? Então, se você não tem um tempo, como é que você vai fazer isso? Tente fazer isso aí, tá? E verifique que sem os logaritmos é uma coisa... você pode até tentar uma aproximação se você for muito dedicado, né? Se você tiver com tempo aí, né? Mas você vai ver que você não vai chegar muito próximo aí desses 4.000. Então, olha só, matemática financeira. Vamos lá. Aplicações dos logaritmos 2, olha. Geografia, crescimento populacional. Em determinada cidade, a taxa de crescimento populacional é de aproximadamente 4% ao ano. Quanto tempo levará para a população dessa cidade dobrar se a taxa de crescimento continuar na mesma? Vocês devem estar percebendo aí que tem a ver com exponencial, né? Acredito, porque montante, né, no exemplo anterior tem a ver. Isso aí também tem a ver. Quem já estudou aí, né, lembra bem das funções exponenciais, deve estar vendo uma relação, tá? Só que olha o que acontece, né? Eu tenho a taxa de crescimento, né? Tem uma população inicial, nós podemos chamar de P, que é aquela dobra. Então, a população final, 2P. Mas qual que é o tempo? Não tem, né? Não tem. Então, é isso que faz os logaritmos, né, ser importante, porque eles vão facilitar demais esse cálculo. Se a pessoa for tentando, uma hora vai chegar próxima, mas tem que tentar demais. É isso que acontecia antes dos logaritmos, né? As pessoas faziam muitas aproximações, não dava certinho, mas chegava a aproximação, né? E aquilo ficava aceitável, né? Com os logaritmos, não. É praticamente exato isso aí, né? A aproximação é tão boa que fica aí muito aceitável, se podemos dizer assim. Uma outra aplicação, a aplicação dos logaritmos 3, química, desintegração de substâncias. Opa, já deve ter percebido, funções exponenciais de novo, né? Olha só, quanto tempo é necessário para que 500 gramas de certa substância radioativa que se desintegra a taxa de 2% ao ano se reduz a 20% da quantia inicial observada? Tá vendo? Tem a ver novamente com função exponencial. Você já deve ter percebido isso aí. Mas olha só, a gente tem a taxa de desintegração ao ano, né? Temos aqui a quantidade inicial, temos aqui quantidade final, que é 20% da quantidade inicial, né? Mas não temos o tempo. E aí que os logaritmos são excelentes para resolver esse tipo de problema, tá bom? Mais uma. Nem começamos ainda. Vamos lá. Quer dizer, já começamos, né? Biologia, olha, aplicações dos logaritmos 4. Ó. Cultura de bacilos. Gente, bacilos, tá? Bacilos. Lembra aí lá da biologia o que é um bacilo, né? É possível determinar o número N de bacilos existentes em determinada cultura no instante T, em horas, através da fórmula. O número N de bacilos é igual a um N0 vezes 2 elevado a T dividido por K, né? Claro que K é diferente de zero, né, gente? Em que N0 é a quantidade inicial de bacilos observados e K é uma constante. Aí o que está pedindo? Ó? Determine a função que exprime o tempo T em horas, que leva para o total de bacilos ser igual a N, em função de N. Olha que interessante. Se a gente usar logaritmos aqui, tá? Aplicar logaritmos nessa igualdade,
A gente consegue uma função do tempo, olha que legal, hein? Uma função que nos dá o tempo, né, em função do número de bacilos. Isso aqui vai ser a variável, isso aqui vai variando. Interessante isso, né? Usando os logaritmos. Ou seja, se a gente não tiver o tempo, né, aplicando logaritmos, se a gente tiver a quantidade final e a quantidade inicial, né, e aí calcular esse K de algum modo aqui, a gente consegue fazer isso, né? Então, a gente nem precisa saber o tempo, né? A gente pode calcular o tempo para aquela quantidade de bacilos chegar a essa quantidade final. Tá bom? Vamos lá. Aplicações dos logaritmos 5. Olha, geofísica, sismos, né? Gente, abalos sísmicos, tá? O sismólogo Charles Francis Richter, Richter, né? Escala Richter, tá? Afirmou que a magnitude m de um tremor de terra que ocorra a 100 km de certo sismógrafo pode ser calculada utilizando a equação m, que é igual a... Aí já tem a ver os logaritmos aqui, tá? Isso aqui é logaritmo, tá? Logaritmo de A, que é a amplitude, tá? Isso aqui é uma coisa que se chama base, tá? Mais 3, né? Aqui esqueci daqui do mais 3, tá? Em que A é a amplitude máxima em milímetros do registro feito pelo aparelho, tá? Do registro feito pelo sismógrafo. Tá? Isso aqui é do livro Sismologia Elementar, de 1958, né? Do Charles Francis Richter, né? Da escala Richter, tá bom? Bem, vamos lá. Outras aplicações dos logaritmos. Talvez você se espante um pouco, mas não tá tudo aí não, viu, gente? Não tá tudo aí não, tá bom? Eu acredito que não esteja nem a metade aqui. Fora as que eu já falei com vocês, tá? Os logaritmos também são utilizados em entropia e caos, talvez vocês nem ouviram falar sobre isso, tá? Probabilidade estatística, com certeza já deve ter ouvido falar. Complexidade computacional, talvez vocês não conheçam sobre isso. Teoria dos números. Terremoto, né, que tem a ver com aqui mais especificamente a energia dissipada, né, em um terremoto. Investigação forense. O que é isso, professor? Eu não especifiquei aqui, mas, por exemplo, se um investigador chega lá e tem um cadáver, né, calculando ali, medindo a temperatura em determinado momento, depois medindo novamente, tá? Se o ambiente estiver razoavelmente controlado, o ambiente, ele consegue estimar a hora que aquele cadáver ali, né, que a pessoa ali foi assassinada. É interessante, muito interessante isso, tá? Logaritmos, né? Psicologia, olha só que interessante. Uma coisa que se chama fractais, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Olha só que legal. Na música, né? Os logaritmos são utilizados na música, mais especificamente aqui na acústica, tá? Tsunamis, que tem um pouco parecido aqui com o terremoto, claro, né? Tsunami e terremoto. Pressão atmosférica. Puxa, que coisa, né? Cálculo do pH, gente. Cálculo do pH de uma substância. A gente utiliza logaritmos, tá? Gente, entre outros, tá? Eu até deixei claro aqui em minhas pesquisas, já encontrei mais de 20 utilizações diferentes dos logaritmos, né? Essa videoaula aqui é de 2020, né? Com certeza, ano que vem, depois, já vou ter talvez aí mais de 30, né? Não sei. Mas até o momento, mais de 20 eu posso afirmar. Não coloquei tudo, porque tem umas coisas aqui que são aplicações, às vezes, em áreas assim muito desconhecidas, né? Do grande público, então talvez não faça muito sentido colocar isso numa videoaula, tá bom? E essas mais de 20 aplicações que estou falando nas mais variadas áreas do conhecimento, tá? Bem, então, gente, eu espero que eu tenha aí aguçado o interesse de vocês, né, em estudar esse conhecimento com o logaritmo, tá? Muito odiado pelos alunos, não sei porquê, não sei se vocês não tiveram oportunidade de aprender. Infelizmente, em pesquisas aí que eu já
acompanhei, já estudei algumas pesquisas que foram realizadas sobre os logaritmos, tá? Infelizmente, parece que muitos alunos do ensino médio não tiveram a oportunidade de aprender sobre o logaritmo. E não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. É claro que a matemática tem aquela característica do aprendizado em escada, né? Você tem que dominar alguns conhecimentos para aprender outros. É o caso dos logaritmos, sim. Se você não entender função exponencial, né, exponencial, vai ficar quase impossível de compreender, dominar plenamente os logaritmos, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né? Então aí na parte 2 eu já vou entrar aí com a definição dos logaritmos, vou explicar, né, direitinho, já vai ter umas continhas, né? Então, aguardo vocês na aula de funções logarítmicas, parte 2. Tudo de bom.